Oi, meu povo! Hoje sai esse podcast, né? Parece assim que eu tô vivendo uma coisa que eu já vivi, mas realmente eu vivi. Pra quem não tá entendendo nada, o pastor Fabrício e a pastora Esther já estiveram aqui para uma gravação e não deu certo. Deus sabe de todas as coisas. Esse projeto é do Senhor, Inspire Podcast. E hoje o nosso episódio é Não Se Deve Amar o Mundo. E para quem não conhece, o pastor Fabrício e a pastora Esther são também lá da Amor e Cuidado. São pastores de muita unção, né? Que a gente se inspira em vocês. Eu particularmente admiro como pastores, como marido e mulher. Então, para mim é um privilégio recebê-los aqui. Principalmente depois de tudo que a gente viveu, né? Sábado passado, que foi muito lindo. E eu creio que Deus que preparou tudo aquilo. Por isso que vocês foram os escolhidos para esse tema. Então, eu quero abrir para o pastor se apresentar, falar um pouquinho, né, sobre aí sua caminhada com Jesus, a pastora, e aí a gente começa a discutir sobre esse assunto. Fica à vontade. Bem, prazer e alegria poder estar aqui mais uma vez e falando das coisas do Senhor, né? Porque é isso que nos alegra. O nosso chamado é para servir e nós entendemos que aqui nós estamos servindo também ao Senhor com tudo aquilo que estamos ministrando. Sou o pastor Fabrício, pastor executivo da Igreja Amor e Cuidado. Nasci nessa igreja e estamos lá até hoje. Depois de um tempo percebi que era realmente um chamado. Sempre fui muito envolvido no voluntariado da igreja, mas depois, através da vida do bispo, pude entender que de fato era um chamado de Deus para a minha vida e hoje estamos aí servindo de tempo integral. Amém. Bom, eu sou Esther, eu sou pastora da cultura profética da Igreja Amor e Cuidado já há alguns anos. A gente tem o privilégio de servir a nossa igreja, que nós nascemos nessa igreja, fomos criados nela, hoje nós servimos de tempo integral. Hoje nós temos exercido funções diferentes, mas nós temos um único chamado, propósito diferente, mas Deus nos trouxe para esse tempo, para essa estação de podermos servir o reino de Deus e tem sido grande alegria. É uma alegria estar aqui nos inspirando a partir da sua vida, do seu testemunho, aquilo que Jesus tem feito e espero ser bênção aí nesse momento. Amém. E nós vamos falar sobre o assunto Não Se Deve Amar o Mundo, que foi o que Deus trouxe ao meu coração. Então, eu vou ler o versículo, que é 1 João 2, de 15 a 17, que a gente vai meio que trabalhar em cima dele, tá? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí aqui tem uma observação que nós estamos falando do mundo no pecado, né? O âmbito do pecado. Controlado por Satanás e organizado contra Deus. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, desse para a gente mais entendimento sobre esse versículo. E se já quiser concluir, já começar já um bate-papo sobre esse tema, vamos deixar fluir, tá? Acho que é importante a gente falar, uma das conversas que nós tivemos muito na semana passada, né? Foi sobre não tornar isso algo religioso. Né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente não pode deixar de falar. Porque quando se fala de não amar o mundo, para aqueles que não conhecem, dão aquela ideia de que nós cristãos nos achamos algo além. Né? E de fato, o que nós temos é uma convicção da nossa fé em Jesus, de quem nós somos em Jesus, da nossa identidade, que somos realmente filhos de Deus. E por conta dessa convicção, nós falamos não com desdém, mas com o amor de Deus, de quem nós somos. E isso nos leva a tomar algumas atitudes, não por religiosidade, mas por amor ao Senhor, de não amar o mundo. Então aqui fala, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então aqui faz uma distinção muito grande, né? De que não tem como
eu amar as duas coisas. Quando eu falo amar, eu estou falando de algo do coração, né? Muito forte. A própria palavra fala que não é questão de não conviver, porque estamos no mundo e vamos conviver com o mundo, com as pessoas. Mas, na verdade, é o nosso coração estar voltado em amar ao Senhor sobre todas as coisas e sem religiosidade, tomar decisões na nossa vida de escolhas, de renúncias que não tem como não tomar. E é isso que você está falando de escolhas e renúncias, que veio ao meu coração muito forte essa semana, lendo e vendo algumas pregações que eu gosto muito de assistir no YouTube, sobre a renúncia. Porque às vezes eu acho que as pessoas têm medo de se entregar para Deus, porque vai ter que renunciar a muitas coisas, né? Eu me peguei essa semana fazendo uma autoanálise e pensando que eu demorei um pouco para me entregar, igual eu me entreguei dessa vez, porque tinha algumas coisas que me prendiam ainda, que eu tava, tipo, sabe aquela coisa assim, vou ter que deixar, não tem como eu continuar com isso, tendo meu coração totalmente voltado a Deus. Então, eu acho que é uma coisa muito íntima de você com Deus. Porque apesar de algumas pessoas estarem dentro da igreja, às vezes muitos anos, né, dentro da igreja mesmo, sendo cristãs, eu acredito que tem uma hora que vira uma chave na gente que as coisas que a gente faz, que a gente sabe que desagrada a Deus, porque quando você começa a ter o entendimento da palavra, você sabe o que desagrada, essa chave vira e aí você entende que deixar algumas coisas só vai trazer benefício para a sua vida. Você não vai, na verdade, você não vai nem sentir falta das coisas que você está deixando, porque Deus te supre e te honra de uma maneira tão linda que você nem lembra que você fazia o que você quer fazer algumas coisas que não agradavam a Deus. Eu acho que esse que é o ponto. Eu acho que é pensar na questão do amor. Vamos pensar num casamento. Eu preciso renunciar a algumas coisas por amor a ele, né? Coisas que, de repente, não são coisas que ele gostaria, teria o mesmo desejo que eu, a mesma vontade que eu. Então, a vida com Jesus é a mesma coisa. Eu renuncio a algumas coisas que a minha natureza carnal desejaria viver por amor a ele. É uma escolha, conforme ele disse. Eu acho que é uma escolha diária de você renunciar, de você pagar o preço que for necessário por amor a Jesus, sabendo que ele te amou primeiro. E Deus, quando ele mostra para nós algo que precisamos renunciar, não é porque ele quer o nosso mal. Muitas vezes o sentimento, talvez, de alguns é assim, ele está me privando de algo que eu gosto. Na verdade, é o inverso, ele está protegendo, porque ele sabe que se continuar fazendo aquilo, lá na frente vai dar ruim. Exatamente. Então, na verdade, a gente começa a enxergar e entender que Deus, ele ama tanto a gente que ele quer nos blindar, porque ele sabe que aquilo não vai dar certo. E é muito interessante, eu até coloquei aqui, eu não sei nem que parte que tá, mas que fala que Deus, o Espírito Santo, ele não constrange, né? Ele chega de uma forma com muito amor, que é isso que eu acho que o pastor está falando. Que você, às vezes, até faz algumas coisas que não agrada ao Senhor, porque às vezes você não consegue vencer a carne, né? A carne, ela tá ali, às vezes você cede, você pede perdão, às vezes é um pecado que você tá tentando se livrar, mas quando acontece de você pecar, parece que tem uma coisa dentro de você que não fica em paz, que Essa é a diferença. Fica remoendo e você fala assim: ai, meu Deus, eu sei que é errado, mas eu fiz. Então, assim, me perdoa, me ajuda a melhorar nisso, porque eu quero ser melhor. Só que em nenhum momento você sente que Deus está te castigando ou vai deixar de te abençoar porque você pecou. Mas não, é um sentimento de tipo assim, igual você falou do pastor, se eu ofendo o Rafael e ele fica triste, eu fico mal. Porque eu desagradei a pessoa que eu amo. Exato. E eu acho que com Deus é a mesma coisa. Você faz, a hora que você pensa, você fala assim, nossa, ou a hora que você sente, você fala, meu Deus, por que eu fiz isso, né? E como trabalhar nisso? Eu sei que lendo a palavra, né? Se alimentando da palavra, mas vocês, como pastores, pessoas que estão conhecendo a Deus, ou pessoas que se entregaram para Jesus recentemente e que lutam, né, com essa luta espiritual da carne, do espírito, o que vocês falariam para essas pessoas, para elas conseguirem, sabe, se manter de uma certa forma dentro da palavra, não pecando? Eu acho que uma das coisas importantes,
é como você disse, né? A intimidade com o Senhor. Mas uma coisa importante é saber lidar com essa frustração e não ficar longe do corpo das pessoas. A gente vê muito isso acontecendo nos nossos atendimentos. Normalmente, quando a pessoa, ela de alguma forma, ela erra ou ela acaba afastando o coração de quem não deveria afastar. E é claro que, em primeiro lugar, do Senhor. Então, Deus, às vezes a gente para de orar, quando na verdade é aí que deveria orar mais, deveria buscar mais, ler mais, e a gente se sente assim, indigno por conta daquilo que a gente fez. Então a gente começa a ficar mais longe do Senhor e também longe das pessoas e do corpo de Cristo. Quando na verdade a gente fala, não sai não, anda junto aqui, vem aqui, abre o coração. Aí às vezes a gente fica sabendo, depois, quando a coisa já não deu certo, às vezes a pessoa até já saiu da igreja. Por que não veio antes? Por que não abriu o coração? Porque às vezes a religiosidade traz o medo. Mas eu acho que também tem esse lance da vergonha, ó. Aqui eu peguei um versículo que fala em Gênesis 3:10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Né? Que Adão, quando Deus aparece, ele se esconde. E eu acho que tem muito a ver com isso que você falou, porque eu já tive esse sentimento e eu já me afastei da igreja, já me afastei de pessoas que me ajudavam espiritualmente, por conta de, às vezes, achar que eu não tinha dignidade, sabe? De estar na presença de Deus ou de me prostrar nos pés dele, porque eu sentia vergonha daquilo que eu fazia. E eu acho que é comum isso na vida das pessoas. Elas não terem esse entendimento de que quando você está em pecado, você tem que estar mais próximo de Deus e mais próximo das pessoas que vão te incentivar, te corrigir de uma forma com amor, porque eu acho que isso também a gente tem que levar em consideração, porque por conta da religiosidade, eu acho que tem algumas pessoas que não são tão sábias, e na hora de corrigir, na hora de conversar com uma pessoa que leva, às vezes, um problema, um pecado, que não é um pecado normal, às vezes um pecado, né? Que assusta, julgamento. Aí a pessoa se sente mais indigna ainda de estar ali na casa do Senhor, na presença do Senhor. Ao invés de trazer, afasta mais, a pessoa, porque Deus, né? Se às vezes a pessoa ela não tem essa ligação, ela não tem esse discernimento de saber o Espírito Santo tá me conduzindo, tá falando comigo. E aí ela procura, eu te procuro. Pastor, olha, tá acontecendo isso na minha vida, eu tô perdida. E aí, às vezes, pela religiosidade, um pastor ou um pai, uma mãe espiritual ali, ao invés de acolher e falar, filho, aqui na palavra tá assim, 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 então vamos orar, você tem que tentar, mas fica perto da gente. Passar ou falar de uma forma que a pessoa se sinta com vergonha de chegar de novo naquele líder que cuida dele. Eu acho que é pensar na base que a Bíblia traz em 1 Coríntios capítulo 13, que tudo deve ser feito com amor. A base de tudo deve ser o amor. A Bíblia fala, se não tiver amor, de nada valerá. Né? Então, se a pessoa não está se movendo em amor, conforme você citou os exemplos aí, certamente ele vai afastar ao invés de trazer de volta. Mas quando você entende que o caráter de Jesus é o próprio amor de Deus, ele é o amor. Então, a Bíblia fala, tem um texto que fala que quando eu conheço o amor de Deus por mim, eu confio nesse amor. Eu vou saber exatamente quando é a voz de Deus, quando não é. Porque Deus não é um Deus acusador. Ele não é um Deus que vai me trazer vergonha. Ele não é um Deus que vai trazer sobre mim sentimentos ou pensamentos que vai fazer com que eu me sinta indigna de alguma coisa. É o contrário. Deus é um Deus de graça, um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus que está sempre pronto a nos perdoar, está sempre de braços abertos para nos receber, está sempre pronto para transformar a nossa história. Então, quando eu conheço o caráter de Deus, então eu confio que é Ele que vai me direcionar da forma como eu vou fazer. Eu não preciso ter tudo transformado, eu não preciso chegar, almejar algo e alcançar aquilo para que depois eu me apresente diante de Deus. Eu tenho que ir como eu estou.
Porque é pela graça dele que eu vou ser transformado, é por causa do amor dele. Então, o amor de Deus, quando você se propõe a conhecer, você se constrange, não de uma forma negativa, Positiva. mas positiva, de assim, uau, eu tenho tudo que eu preciso. Quando você, eu, pelo menos agora que eu, até no podcast com o pastor, eu falei que eu não tinha o hábito de ler a Bíblia. Tipo, eu fui uma cristã por anos que não leu a Bíblia. Só sabia do que o pastor pregava, o versículo tal, tal, tal. Não pegava a Bíblia para ler as histórias, para entender. E nesse momento me despertou essa vontade. E eu falei pro bispo e para a bispa que me despertou assistindo The Chosen. Porque eu vi a história de Jesus de uma forma vista e não lida, né? E eu achei aquele ator de uma forma tão linda fazendo Jesus que eu parei por alguns segundos para pensar que se aquele homem já era tão amável não sendo Jesus, imagina Jesus, né? E aí foi um start que eu falei, eu quero conhecer mais a história de Jesus. Eu quero saber quem foi Jesus. E aí quando você começa a ler e a entender quem foi Jesus, você fala, eu quero ser muito igual a Jesus. Sabe? Olha, me arrepia. Porque eu quero ser um imitador dele. Eu quero tentar ao máximo fazer como ele fazia. Como que ele se comportaria diante de uma situação. E aí eu acho que quando você começa a entender o que Jesus faria, como ele se posicionaria, aí vem esse constrangimento de amor. Que aí você pensa e fala assim, mas por que eu fiz isso? Né? Jesus não faria dessa forma. Jesus faria com amor. Jesus te dedicaria de uma forma diferente. Você concorda comigo? Então, conforme você conhece, aí você tem esse sentimento, não torna mais fácil você escolher por ele e não pelo mundo? Não falo nem fácil, se torna lindo. Exato. Eu falo, Deus é natural, lindo. Se torna natural, eu né? falo, às vezes eu me pego, eu falo, Deus, o Senhor é muito lindo. Porque às vezes eu estou fazendo algo e eu estou sentindo já no meu coração, hoje, coisas positivas e que me levam a querer fazer além daquilo. Eu consigo amar hoje e orar por pessoas que me fizeram muito mal, com um coração muito leve. Porque eu entendo que Deus tem que ter misericórdia de algumas pessoas. E que em algumas situações, eu, como ser humana, não vou poder resolver. Porque o Deus é o Deus do impossível. E eu posso até o possível. Quando chega no impossível, é Ele. Então, para mim, hoje, meu pensamento é pessoas que eu talvez teria que odiar se eu não conhecesse a palavra de Deus, eu sinto muito no meu coração hoje. E não é porque eu estou gravando aqui, eu já falei isso para o Rafael, já falei para outras pessoas, e Deus conhece, eu não tenho que falar para ninguém, né? Deus conhece meu coração. Deus me define. Hoje eu tenho um coração que ele arde, ele quer orar pela pessoa para, de alguma forma, as vendas do olho daquela pessoa caírem. E para ela conhecer, para ela não morrer sem entender o que é o amor de Deus. Acho que isso que vocês estão falando é uma chave muito importante, porque vocês estão falando de focar em Deus, no caráter dele e não nas pessoas. Porque, às vezes, a religiosidade vem justamente nisso, porque as pessoas olham para as outras pessoas. E não que um cristão ou um líder não tenha realmente uma responsabilidade, porque tem, né? E a gente sabe que tem. Mas estamos falando para que a pessoa, para ela conseguir viver tudo isso em Deus, o foco dela tem que ser em Jesus, no caráter de Jesus, porque aí que ela vai começar a mudar o pensamento, igual você está falando, às vezes, ao invés de olhar com olhos de julgamento para aquele que um dia te feriu, agora você quer que ele mude também, porque você sabe que ele também precisa ser alcançado por essa graça, por esse amor, por esse entendimento que hoje você tem também. E a gente, falando assim, né, como imitadores de Jesus, que hoje arde isso muito no meu coração, eu li até um livro que fala sobre discipulado, né? E eu achei muito legal que nós cristãos, que a gente tem entendimento, a gente tem que ter uma vida de testemunho. Não é que a gente se obriga, mas a gente pensar que a gente vive querendo ser um imitador de Jesus, as pessoas têm que ver na gente um posicionamento que no coração daquela pessoa ela pense, eu não quero mais viver a minha vida, eu quero viver uma vida parecida com ela. Quando eu olho para vocês, para o bispo, para muitas pessoas que me inspiram hoje,
inspiram Jesus mesmo. Eu falo assim, gente, é um brilho diferente. É um clamor, eu acho que até o jeito de falar, que nem a pastora Esther. A sua voz, ela é uma voz que abraça, sabe? Eu acho que até nisso Deus, ele sabe, ele trabalha para as pessoas falarem assim, nossa, que eu amo ouvir essa pastora. Esse pastor tem alguma coisa que... Por quê? Porque Deus quer alcançar as vidas através das nossas vidas e a gente tem que sentir isso no nosso irmão, mesmo que não é da nossa igreja, que seja outra igreja, mas olhar e falar assim, eu quero ter essa vida, eu quero ser parecida também com Jesus através do testemunho. E aí eu acho que acaba que esse lance do pecado, que semana passada eu tinha um pensamento e hoje eu já estou com outro, o pecado, ele se afasta naturalmente da vida da pessoa. Ele não se afasta, assim, obrigado. Você tem que parar de fazer isso, porque se você não parar de fazer isso, sabe? Só acontece. Isso é um versículo bíblico até. A Bíblia fala que resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, à medida que você se posiciona todos os dias com a sua escolha em Jesus, ele vai uma hora desistir. Né? Então, é essa questão, é essa visão que a gente tem que ter. É uma questão de escolha. Jesus, Deus, ele não impõe nada a ninguém. Né? Ele nos convida todos os dias a viver algo lindo com Ele. Essa é a verdade. É uma escolha diária. Né? Você tem as opções aí de escolher viver conforme os prazeres do mundo, conforme os prazeres que o seu desejo carnal tem, ou você tomar a decisão de viver e escolher Jesus, aquilo que agrada o coração dele, aquilo que vai ser a representatividade dos céus na terra, porque é isso que ele nos convida para ser, representá-lo aqui na terra. Num lugar onde existe confusão, você precisa ser a voz do quê? Da calmaria. Né? Um lugar onde existe tristeza e depressão, você tem que ser a voz do quê? Da alegria. Né? Então, é esse convite diário que ele nos faz. E com ele é leve. A vida com Jesus é leve. Não é imposição, não é com julgamento, não é com culpa, mas é baseado no caráter dele, no amor dele, na graça dele. Então, é uma construção diária. Você perguntou o que a gente faz quando pessoas nos procuram e tal. Eu acho que o primeiro passo é apresentar o amor de Deus a essa pessoa. Porque quando você sente que Deus te ama, você não consegue pensar em mais nada. Essa é a verdade. Você quer conhecer esse amor, você quer se entregar, você quer sentir mais disso. Né? Então, o primeiro passo é se propor a conhecê-lo. Né? Na medida que você se propõe a conhecer alguém, você vai conseguir ter a sensibilidade, você vai conseguir sentir o que essa pessoa sente por você. É exatamente isso. Eu estava me lembrando de uma ministração que eu fiz há muitos anos e esses dias eu estava lembrando ela. Que eu falo justamente sobre renúncia. E quando eu vou falar sobre renúncia, eu faço uma comparação ali entre Jesus, os discípulos e a multidão. Sobre a renúncia que cada um fez ali em certo momento do ministério de Jesus e do momento que ele estava chegando à cruz, e depois a cruz que foi a maior renúncia de todas do próprio Jesus. Né? Mas, para resumir, existe uma diferença entre a atitude da multidão, por exemplo, com a dos discípulos. E tem um texto de Marcos, se eu não me engano, lá nos primeiros capítulos ali, que fala que a multidão chegou a renunciar igual os discípulos e Jesus. Porque fala que Jesus, em alguns momentos, ele se dedicava tanto no seu ministério que ele chegava a ficar sem comer. E aí tem um texto que fala que os discípulos também acompanhavam Jesus e estavam sem comer também. Quer dizer, estavam renunciando porque estavam entendendo o que estava acontecendo. E tem um texto que fala que até a multidão estava sem comer. Porque ela estava com tanta vontade e que ela também não se preocupou com outra coisa a não ser ouvir Jesus. Quer dizer, de certa forma, eles estavam renunciando também. Muito forte, né? Mas quando vai passando a história, você vê a coisa se invertendo. Jesus permanece no seu propósito, os discípulos por um momento ficam meio, né, com medo, na verdade, depois da cruz que eles são resgatados, porque são discípulos, só que a multidão não. A multidão, num certo momento, ela começa a ficar com medo e lá na cruz inverte. Agora eles estão acusando. Então, quer dizer, eles não tomaram a decisão de renunciar de vez. Eles renunciaram por um certo tempo,
mas depois não entenderam. Eu acho que a chave é sair da multidão e vir para ser discípulo. É você conseguir... porque todo mundo já foi multidão um dia. Só que tem uma hora que você tem que tomar uma decisão. A palavra também fala da história do jovem rico. E é a mesma coisa. Ele não quis renunciar. Porque na hora que ele teve um encontro com Jesus, Jesus faz um convite. É mais ou menos assim, como se Jesus estivesse falando, olha, saia de multidão e venha para ser discípulo. Mas para isso, você tem que renunciar a todos os seus bens. Aí ele abaixa a cabeça, tipo assim, não quero. E não quis. Então é uma decisão de cada um. O convite sempre de Jesus em amor, sem obrigação, porque com o jovem rico ele não obrigou a nada, ele colocou, né? Ó, quer? Tô aqui. E ele não quis. E o que eu acho mais lindo de Jesus é que ele não convida uma vez só, né? Ele convida muitas vezes. Eu falo pelo meu testemunho, pela minha vida. Porque ele vem me convidando há muito tempo. E eu fui muitas vezes esse jovem rico. Porque eu sabia que eu teria que abrir mão de algumas coisas, eu sabia que eu teria que me quebrantar para ele mudar algumas coisas dentro de mim. Só que eu falava não. Eu queria estar ali, eu de uma certa forma estava, mas eu não tinha me entregado totalmente. Tanto que esse chamado, que eu não sabia que seria um podcast, mas eu sinto ao meu coração que eu já teria que estar falando sobre Jesus mais nas minhas redes sociais desde lá de 2019, antes da pandemia. E eu sempre, né, colocando outras coisas como prioridade. Então, eu estava na multidão, eu seguia Jesus, eu tinha conhecimento da palavra, mas quando Jesus chegava até mim e falava que eu tinha que abandonar algumas coisas para realmente experimentar esse mover, viver, né, o propósito dele, eu falava, não, eu ainda não estava pronta. E eu acho que Jesus, ele é tão lindo que ele entende também que a gente não está pronto, né? Ele fala assim, então tá, filho, vamos esperar mais um pouquinho. E aí, eu tô certa. E aí, quando você fala não, porque às vezes você não fala não verbalmente, mas você, com suas atitudes, você está demonstrando para Jesus que é não. Nesse não, mesmo continuando na caminhada, mas não renunciando a algumas coisas, Deus permite acontecer coisas para que ele vai moldando o seu caráter por conta do seu não para lá na frente você dizer um sim? Eu creio que sim. Na verdade, tem algumas coisas do coração que nós não conseguimos sondar. O único que sonda o nosso coração é o Senhor. Então, muitas vezes nós não sabemos realmente o que se passa no coração de uma pessoa, né, das decisões que ela está tomando nesse momento, na conversa dela com Deus. E aí é onde a gente entra, como eu disse, alguns religiosos que acabam julgando, né, por algumas ações, quando na verdade a intenção do coração nós não podemos julgar. Mas Deus é isso aí, ele nunca vai desistir de nós. Então, independente do seu posicionamento de hoje, ele sempre vai trabalhar de alguma forma e movimentar para que uma hora chegue o seu sim, né? E para isso, como já disse aqui também, ele usa as pessoas, usa a nossa vida, né? Por isso que nós também não podemos desistir de ninguém, não podemos deixar de falar do amor de Jesus. Mas com certeza a gente percebe que até o encontro com Jesus, parece que tira uma venda dos olhos e você começa a perceber, nossa, Deus já estava trabalhando comigo desde lá de trás. Porque é o que eu sinto. Eu acho que Deus permitiu que acontecesse muita coisa na minha vida no decorrer de muitos anos. Não estou falando num curto período de tempo, não. Porque eu conheci Jesus quando eu era criança. E fiquei 15 anos afastada. E muita coisa que aconteceu na minha vida também, quando eu estava afastada dos caminhos do Senhor, eu sinto que Ele estava me cuidando, porque ele não deixava eu, muitas vezes, ir até um finalmente, muito finalmente. Ele me parava, mas ele deixava muitas coisas acontecer para construir o meu caráter de hoje e para a hora que eu falasse sim, eu realmente entendesse tudo que ele estava fazendo na minha vida. Eu acredito que não são todas as coisas que Deus permite, né? Mas ele tem o poder de transformar todas as coisas para que possa resultar em honra e glória para ele, né? Conforme eu disse aqui semana passada, disse agora há pouco, que todas as coisas cooperam para o bem. Deus tem esse poder, né? Então, essa questão de cada um ter um tempo, nós chamamos de processo.
cada um tem um processo. Né? E Deus, ele nunca vai desistir. A Bíblia fala que o dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ele não vai tirar de você o chamado que ele te colocou. Né? Então, daquilo que os propósitos que ele tem sobre a sua vida permanecem os mesmos. Se você disser sim ou não agora, ou daqui 15 anos. Né? Então, eu acho que essa questão do processo, cada etapa do processo, Deus nos coloca, nos dá oportunidades específicas para que o nosso caráter seja aprovado diante dele. A Bíblia fala que na tribulação, nas dificuldades, nós somos é gerado em nós um caráter aprovado, esperança e perseverança. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, diante das dificuldades que você enfrentou na sua jornada até aqui, o seu caráter estava sendo aprovado diante de Deus. Você estava crescendo. O seu coração estava sendo moldado e lapidado por Ele. Né? É claro que existem situações que acontecem também por consequência das nossas más escolhas. A gente tem que pensar nisso. No livre-arbítrio, né? Exatamente. Então, não é tudo que aconteceu na minha vida até aqui, Deus permitiu. Não. Tem muitas coisas que foram consequências das minhas próprias escolhas. Mas quando tem as nossas próprias escolhas, o livre-arbítrio. E aí, às vezes, eu estou vivendo um pecado ao invés de, né, estar tentando mudar. Deus, ele está a todo momento te protegendo? Ou quando você pensa assim, não quero viver uma vida com Deus, quero viver do meu jeito, vou tomar minhas próprias decisões. Deus, tipo assim, então tá, você decidiu assim, me recolho um pouquinho, você vai tomar suas decisões, e aí, tipo, eu não tô nele, porque se você tá no mundo, você não é amigo de Deus. Aí, como que fica essa situação no mundo espiritual? É porque, assim, uma coisa é você falar da intenção de Deus de querer continuar cuidando da pessoa. Deus, ele ama todos. Deus, ele ama todos. E ele gostaria realmente de cuidar de todos. Só que aí é a decisão da pessoa. Não é dele. Não é dele. Então, se a pessoa não quis estar debaixo do cuidado dele, ele também não quebra os próprios princípios. Então, ele tem os princípios que já estão estabelecidos. Esses tempos atrás estávamos falando, só um exemplo aqui um pouco aleatório, mas acho que dá para entender. Vontade. Estávamos falando na igreja sobre unidade, né? Teve até uma série de mensagens há pouco tempo. E o exemplo foi da Torre de Babel, que quando eles tomam a decisão de construir e com a intenção errada, a palavra diz que Deus olhou aquilo que eles estavam fazendo e ele fala, nós temos que descer, senão eles vão conseguir. Era algo errado, mas eles iam conseguir. E por que Deus não fez simplesmente assim? Porque ele ia quebrar o próprio princípio da unidade. Porque eles estavam em unidade e por conta do princípio da unidade, mesmo com a motivação errada, eles iriam alcançar. Mas Deus fala assim, então a gente precisa fazer algo. Ele tinha um poder para poder mudar de qualquer forma? Tinha, mas ele não quebra o próprio princípio que ele estabeleceu. Então, a solução foi, vamos criar confusão. Aí vem as línguas. Criou a confusão, não conseguiram se entender mais, quebrou a unidade. Porque quebrou a unidade, eles não conseguiram continuar. A questão é que Deus nunca vai propor para nós algo que seja impossível que a gente alcance e realize. Né? Se Deus fala assim, olha, você pode sim escolher viver aquilo que eu tenho para sua vida. Significa que você pode sim escolher aquilo que Deus tem para você. Né? Então, diante das tentações, tentação você sabe a diferença, tentação, né, e provação. Provação vem de Deus para te fazer crescer, que talvez seja isso que estava perguntando, e tentação vem do inferno para te parar e te distanciar dos propósitos de Deus. Diante de cada tentação, a Bíblia fala, Deus sempre nos dá um escape. A decisão é nossa, rejeitar o escape e mergulhar na tentação, ou realmente abraçar e falar, não, eu vou me posicionar por amor a Deus. Então, eu vou abraçar esse escape, eu vou fugir da aparência do mal, para que ele fuja de mim. Então, é esse sentido. A gente tem que sempre ter o nosso coração voltado para a verdade que tem na palavra de Deus. Por isso que é tão importante. Quando você se dispõe a conhecer, vai naquele que já está ali na sua mão, a Bíblia. A palavra de Deus é o manual da nossa vida. Ali a gente costuma brincar, quando a gente vai ensinar as crianças, que é o único livro que você vai ler, todas as vezes que você lê, o autor está sempre com você.
Essa é a verdade. Ele vai te ensinar. Olha, sabe o que eu quis dizer aqui? E muito engraçado que às vezes você lê o mesmo versículo, dias diferentes, e cada dia aquele versículo Exato. fala... Faz um sentido diferente. Faz um sentido diferente. Porque a Bíblia é viva e eficaz. Porque fala que a Bíblia é um livro também que ele se atualiza sempre, né? É um livro antigo, com certeza, mas que vive se atualizando. Com porque certeza. Coisas que às vezes você leu 1 mês atrás, você vem ler hoje, você fala assim, nossa, eu não tinha Nunca tinha visto isso. não tinha pegado esse... Porque agora Deus quis falar comigo dessa maneira, né? E aí uma dúvida que a gente está falando de pecado, e aí eu quero abordar também, porque acredito que as pessoas que assistem, às vezes elas têm essas dúvidas e às vezes não tem para quem perguntar, ou às vezes sente vergonha, tipo assim, vou perguntar, né? Então, eu quero também deixar, através do podcast Inspire, quando principalmente estiver com pastores, com pessoas que entendem mais da palavra, essas questões que são dúvidas minhas, às vezes dúvidas do Rafael, que hoje está mudo. Eu estou preocupada com essa mudez dele. Fala hoje alguma ele tá coisa. Tranquilo. Semana passada ele estava tão agitado. Ele está muito leve, ele está bem tranquilão. Não precisa sair correndo atrás de nada, tá dando tudo certo. Tá com sono até? Um pouco de sono também, porque eu fui dormir umas 4 horas da manhã. Mas assim, tô aí com a voz da Esther, aí, vixi. Olha, quase eu vou falar menos, então, para ele não dormir. Eu não vou dormir, você não pode dormir, não. Você tem que mudar as câmeras aí. É só para descontrair, porque ele tá muito quieto, tá preocupado. Tô tranquilo. Que tô bom, tranquilo, tá que ótimo. bom, amém. Pastora, existe pecadinho, pecadão? Existe um pecado menor, um pecado maior? Então, uma mentirinha, só uma mentirinha. Fala que eu não tô. Né? Mas você tá. Ai, pecadinho. Às vezes eu brinco com o meu professor que me passa minha planilha de treino e falo assim pra ele, fiz tudo, perfeito. Nossa, fiz muito bem hoje. Aí ele fala assim, certeza? Eu falo, eu não vou mentir. Você acha que eu morrer daqui a pouco e vou pro inferno por causa que eu treinei tudo ou não treinei tudo? Eu falei, essa mentira aí não tem comigo, não. Se eu não treinar, eu não treinei. Porque eu tenho uma consciência de que mentir um negocinho pequenininho vai desagradar o coração de Deus. Às vezes, a gente tem que dar um jeitinho. Esse jeitinho é uma mentira? Ela vai se classificar uma mentira? Como que fica no mundo espiritual? Um pecadinho, um pecadão, mentir, matar? Como que aos olhos de Deus isso, perante a palavra de Deus, é visto? Eu vejo assim, diante de Deus, pecado é pecado. Realmente não tem diferença, porque pecado é você errar o alvo. Então, você fez algo que errou o alvo com o Senhor, errou o alvo, né? Agora, a gente não pode também deixar de falar que existe uma diferença de consequências, né? É uma consequência, isso aí que você falou é uma brincadeira, né? Mas, de repente, é algo que, uma mentira que não é uma brincadeira, mas é uma mentira, por mais que ela seja pequena, ela vai ter uma consequência. Agora, um adultério vai ter outra consequência. Então, essa diferença não tem como. Isso aí existe e também está debaixo de um princípio de Deus, que é o que você planta, você vai colher. Então, e a gente também, outra coisa importante para colocar, que o que parece hoje pequeno, já vai se tornar grande. Então, às vezes, se você não trabalhar porque é pequeno hoje, se alimenta. Já vai virar uma bola de neve. Nossa, você falou uma coisa que para mim fez muito sentido agora. Associar o pecado à colheita. Eu nunca tinha parado de pensar nisso. Às vezes a gente fica falando assim, mas a pessoa... É totalmente isso. O pecado ele tem tudo a ver com a colheita, né? Porque se eu estou fazendo agora, lá na frente eu vou colher. Se eu estou fazendo só o bem, se eu estou andando nos caminhos de Deus, a minha colheita vai ser boa. Mas se eu vivo em pecado, como será a consequência da minha colheita? Uma vez eu li num livro que todos os nossos atos no mundo natural refletem de forma imediata no mundo espiritual. Se são coisas boas no mundo, no reino dos céus. Se são coisas ruins no reino das trevas. Então, conforme as minhas ações, eu dou influência para os céus ter o controle e domínio sobre mim, mas o contrário também é verdadeiro. Então, as nossas ações refletem no mundo espiritual. Se você decide acertar o alvo, fugir do pecado, então vou ter consequências, vou ter recompensas nos céus.
Agora, se a minha decisão diária for errar o alvo, escolher pelo pecado, eu vou ter consequências. Eu vou abrir uma brecha para que o inimigo, né, o Satanás, ele tenha acesso à minha vida, tenha o controle sobre mim. São escolhas. É aquilo que a gente Volto fala, de novo, né, no início. Abre uma brecha, né? Tipo assim, eu tô blindada. Sim. Aí, a partir daquele pecadinho, daquela coisa que não né, não agrada a Deus, eu abro uma brecha que posso permitir que Satanás dá uma mexidinha na minha vida, seria isso? Exato. É como se você tivesse, pensa num círculo, você está no meio desse círculo, é a proteção de Deus sobre a sua vida. Né? A Bíblia fala que o inimigo ele fica andando ao redor para tentar achar uma brecha para te pegar, para acabar com a sua vida, porque o objetivo dele é matar, roubar e destruir, certo? Então, a partir do momento que você vai para um pouquinho, vai tentar sair um pouquinho desse ciclo, você está ali vulnerável. Né? Então, você vai se tornar presa fácil. Né? Se você decide sair um pouquinho, vou só um pezinho para fora desse ciclo. E já estou fora do círculo. Exato. É forte. E a pessoa, por exemplo, que... Vou dar um exemplo, tá? Só para ficar mais claro. Vamos pegar uma pessoa viciada em droga. Só um exemplo. E aquela pessoa, ela conheceu Jesus, ela foi para a igreja, ela está tentando, ela está nos caminhos do Senhor. Só que a gente sabe que uma pessoa que é usuária de droga, ela não vai, muitas vezes, falar, parei de usar, e no outro dia ela não vai usar mais, né? Sim. Às vezes vai por uma clínica, precisa de remédio, ok. Mas falando perante Deus, uma pessoa que está num processo de cura, né, de algum pecado, às vezes que ela cai por fraqueza da carne, esse pecado, ele é um pecado confirmado? Essa pessoa, ou Deus enxerga como um processo de... Porque ele conhece o íntimo do coração. Ele sabe que a pessoa está buscando, mas ela pode cair ali no meio do caminho. Como que fica isso perante Deus, na visão espiritual? É que aí talvez a gente vai entrar numa polêmica até teológica sobre perder ou não perder salvação. E aí não tem como a gente entrar muito nisso, porque é bem polêmico e cada um tem uma posição bem diferente. Mas eu creio que a pessoa... Por isso que a gente não pode julgar a intenção do coração, porque a gente não conhece o coração. Mas se a pessoa, diante de Deus, que sonda os nossos corações, se de fato ela entregou a vida para Jesus, esse processo ele vai acontecer e, na minha concepção, ele é filho de Deus, a partir daquele momento. E esse processo é com todos. Você está usando um exemplo porque você está falando de um vício. Mas tem gente que tem vício de roubar. E ela tem que lutar da mesma forma, porque ela sente vontade toda hora de afanar alguma coisa. Então, para todos, na verdade, independente do que a gente enxerga de tamanho de pecado, do erro que cada um tem, às vezes é uma mentirinha, mas tá lutando. Então, não é um ou outro. São todos que passam por esse processo. E eu creio de verdade que se a pessoa, de fato, ela tomou a decisão de coração, ela é filho de Deus e tem a blindagem e a proteção. Porém, quando ela cai, o pecado não deixa de ser pecado. O pecado vai continuar sendo pecado. Ela continuou errando o alvo, só que agora o coração dela está voltado para o Senhor, ela tem onde recorrer, ela tem como voltar. Então, eu particularmente, aí é a polêmica, né? Eu não creio que se a pessoa de fato entregou a vida para Jesus e nesse processo acabou caindo ali, eu não creio que, igual falar, se Deus voltar agora ela vai ficar, você entendeu? Eu creio que uma vez filho, filho para sempre. Mas isso tem vários textos ali que dá para abordar de forma diferente, né? Alguns pensam de forma diferente, mas esse não é o caso. Mas eu creio que se a pessoa, de fato, o coração dela está no Senhor, não ainda mais assim, porque ela não está vivendo no pecado. Ela acabou caindo. O alvo dela tá, exatamente, né, na melhor, ela tá em servir a Deus, em conhecer cada vez mais a palavra e se livrar daquilo, né? Arde no coração da pessoa se livrar. Isso. Mas aí aquilo que a gente falou na semana passada e que eu achei importante falar, que o apóstolo Paulo escreveu, que ele não entendia porque de fazer o que fazia, ele literalmente detestava as coisas que ele fazia. Mas ele continuava fazendo. E as coisas que ele queria fazer, ele não fazia. Eu acho que mais ou menos isso. Lutando contra a carne. Eu falo que, no meu caso, Deus tem pegado muito no meu pé com o meu egoísmo. É uma coisa, assim, que Deus tem trabalhado muito em mim.
E porque eu realmente era, porque eu não sou mais, porque Deus está me tratando. E em nome de Jesus, um dia eu vou ser só um resquício de egoísmo. Porque meu marido é tão generoso, tão lindo, né? Eu aprendo muito com ele. E às vezes quando eu percebo que eu tô, né, quase caindo lá. Esse dia eu pedi um lanche e o Rafael não pediu. Parece besteira, gente, mas Deus está me tratando nisso, porque Deus fala ao meu coração. Aí, toda vez que eu peço lanche, o Rafael, para brincar, ele fala, me dá um pedaço, porque meu egoísmo, ele é real. Eu não quero dar um pedaço da minha comida. Não quero dividir uma coisa, tipo... Mas Deus está tratando. A hora que eu fui pegar o lanche, eu entrei, o Rafael estava na sala, e eu já pensei assim... Ai, meu Deus, quer ver ele levantar do sofá e ir lá querer pedir um pedaço do meu lanche? Olha como que é a cabeça da pessoa. Mas eu faço só pelo humor. Eu não quero o lanche dela. Mas, a hora que eu pensei isso, incrível, né? Mas eu senti no meu coração. Se ele pedir um pedaço do lanche, você vai dar o lanche inteiro. Ele não pediu. Só que Deus... Por eu estar pedindo para ele me tratar, porque eu quero realmente ser uma pessoa mais generosa, uma pessoa que pensa no próximo, uma pessoa que se doa, que deixa de fazer por si para fazer pelo outro. Eu quero ser essa pessoa. Para eu ser essa pessoa, eu tenho que aniquilar o egoísmo da minha vida. Foi o que o pastor falou, do Jason, né? A gente mata, no outro dia ele tá lá. A gente mata, no outro dia ele tá lá. Então, todo dia eu tenho que estar... prostradas mesmo aos pés do Senhor, pedindo para que Ele, e vigiando para que Ele me fale todas as vezes que eu for agir por egoísmo. Para naquele momento eu parar, pensar e falar, não é assim. Como Jesus faria? Jesus faria assim, então é assim que eu vou fazer. Então, é uma coisa que às vezes... a olhar de pessoas falar, mas egoísmo, você tem que pensar em você também. Não, óbvio, tem ocasiões que a gente tem que pensar na gente, se proteger também, né? Mas eu vejo que, às vezes, o meu egoísmo, ele é desnecessário. Ele é só por uma vaidade, uma coisa, assim, mesquinha mesmo, pequena. E eu não quero mais isso na minha vida. Então, quando eu falo também desse cair, não é só em pecados, né? Porque pecado é pecado, mas aos olhos humanos a gente tem essa comparação de um pecadinho e um pecadão. Só que quando eu me vejo egoísta, eu sinto que eu estou pecando. E aí o Espírito Santo vem e fala, filha, não é assim. Mas antes eu não sentia. Por quê? Porque eu não tinha reconhecido isso em mim e não tinha pedido para Deus me apontar. Eu peço, Senhor, quando eu estiver sendo egoísta, me mostra. Porque eu não quero ser. Porque às vezes eu estou sendo egoísta sem perceber, sem pensar. Eu não estou sendo egoísta porque eu quero ser egoísta, porque está em mim. Talvez é da minha personalidade, talvez não, né? É da minha personalidade, da minha essência, esse egoísmo. E aí, depois que eu entendi que eu preciso pedir para Deus para Ele mudar isso na minha vida, em vários momentos Ele me aponta que eu estou sendo egoísta para eu rever aquela situação e para eu tomar uma outra atitude. Ou se já aconteceu, eu pedir perdão e no próximo dia, no próximo momento, eu tentar ser melhor. Seria basicamente isso, né? Sim. A diferença do Espírito Santo atuando em nós. Então é isso aí que você falou. Quando você pediu, você ativou, né? Porque a gente pode anular a ação do Espírito em nós, mas quando a gente ativa a ação do Espírito em nós, ele mostra mesmo. Né? Então, acho que esse é o caminho, né? Quando nós entregamos a vida para Jesus, ele vem e habita. Então, agora nós temos tudo que nós precisamos. É que muitas vezes a gente não acessa, mas ele está lá. E as 9 partes do fruto do Espírito estão lá. Então, eu posso viver o amor, a paciência, a alegria, a bondade, mansidão, domínio próprio, porque já está em mim. A questão é eu acessar. E é isso aí. Quando eu quero acessar e peço o Espírito Santo, me mostra, fala, ele vai fazer. Me incomoda, né? Mas é a função do próprio Espírito, né? Ele nos convence do nosso erro. Ele nos convence, olha, o que você faz já se sente incomodada. É ele te falando, olha, você pisou na bola. Ontem a gente estava aqui fazendo os testes e eu até falei pro Rafael, falei, em outros momentos
eu teria surtado, assim, porque eu sou muito intensa, sou exagerada às vezes por umas coisas. E ontem eu estava muito em paz aqui, apesar que, assim, daquela coisa de sentir assim, eu quero que dê certo, porque eu não quero desmarcar de novo com vocês. E eu quero trazer essa mensagem, né, para as pessoas, porque eu sei que vai alcançar muitos corações. Eu sei que é o propósito de Deus. Eu falei para o Rafael, eu vou pedir oração, eu vou orar, porque às vezes as pessoas acham assim que a gente tem que orar para coisas muito grandes, né? Tipo assim, vai orar para um som do seu podcast funcionar, ficar bom. Sim, se eu tenho esse acesso a Deus, se Ele pode me dar calma, se Ele pode dar sabedoria para a pessoa que está, né, mexendo ali no som, por que não pedir? Então, assim, ontem eu falei para o Rafael, a gente tem que orar, a gente tem que pedir oração, se a gente não estiver tendo essa força, porque o Rafael realmente estava mais ansioso, porque ele que estava tentando fazer o negócio funcionar, e já tinha feito 30 testes, né, Rafael? E os 30 dado errado. E aí eu parei por um momento e eu falei, Senhor, esse projeto é do Senhor. Se o Senhor colocou a gente aqui, tem um propósito. E essas 2 horas que a gente ficou, eu sei que tinha um propósito. Eu ainda falei para o Rafael, essas 2 horas de teste, Deus está curando coisas. Porque Deus estava me curando o tempo todo. De ter paciência, de esperar o momento dele, de confiar que o som ia dar certo. Nossa, mas tudo é Deus agora? Tudo é Deus. Para mim, tudo é Deus agora. Exatamente. Se Ele quer, se é o meu propósito, então, Senhor, eis-me aqui, me ajuda. E eu preciso desse som para amanhã, 10h30 da manhã. E hoje nós estamos aqui, para a honra e glória do Senhor. Amém, isso mesmo. Então, eu creio que quando você permite, né, que Deus acesse, né, porque eu tenho que permitir para Ele acessar a minha vida. Eu tenho que falar, eis-me aqui. Eu acho que tudo é Deus. A gente volta naquela questão de intimidade, porque, por exemplo, eu com a minha esposa, eu lembro no começo do casamento, às vezes ela pegava no meu pé, falava assim, fala mais comigo, conversa mais, né? Porque eu não sei, você não me fala, só fico sabendo as coisas depois, né? Às vezes até hoje acontece de vez em quando, mas a gente vai melhorando por quê? Por conta da intimidade. Então, é claro que alguma pessoa que eu não conheço, a minha conversa com ela vai ser mais rasa. Eu só vou falar algumas coisas mais importantes. Agora, com a pessoa que eu sou íntimo, eu acabo falando tudo. Às vezes hoje é automático. Você chega, você vai falar como é que foi seu dia, o que está acontecendo. Mas isso tudo por quê? Porque ao passar dos anos gerou uma intimidade. Com Deus é a mesma coisa. Vai falar tudo para Deus? Depende da sua intimidade. Exatamente. Se você tem intimidade, você vai gerando isso com o Senhor, você vai até querendo falar com Ele tudo. As pessoas se enganam achando que só tem que levar algo para Deus quando é algo muito sério, muito importante. Mas é um relacionamento diário, constante. Eu me lembro que uma das primeiras experiências que eu tive no sobrenatural foi algo que me marcou muito. Eu tinha perdido a chave do meu apartamento. E a gente tinha a chave à reserva, estava com ele, falei assim, Deus, mas eu preciso dessa chave, eu preciso saber onde está. E eu fiz meu papel, fiz minha parte. Eu procurei em todos os lugares que eu achava que pudesse estar, procurei, não achei. Aí, antes de dormir, eu falei assim, Espírito Santo, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe onde está. Eu já estava cansada, sabe? O Senhor sabe onde está, então, por favor, me mostra onde está. Eu preciso da sua ajuda. A Bíblia fala que, né, Ele nos ajuda a respeito de todas as coisas. Todas as coisas são todas. E aí eu dormi. Eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava no outro dia no meu carro, dirigindo. E aí eu ia numa rua que era um pouco uma descida. E aí quando eu estacionava o meu carro, eu saía do carro, eu olhava assim, a chave estava debaixo do banco do motorista. Beleza, acordei no outro dia, tal, no meu dia a dia e tal. E aí eu me vi na cena do sonho. Eu vivi aquilo, sabe? Eu lembrei na hora do sonho. Eu estava numa rua, desci, na hora eu estacionei correndo, desci do carro, que nem uma louca. Olhei debaixo do banco do carro. Tava lá a chave. Então, assim, Ele quer nos ensinar. Esse relacionamento, ele é natural, ele é, assim, no nosso dia a dia. Ele quer nos ensinar a respeito de tudo. Ele quer que a gente pergunte para Ele a opinião dele. Eu vou pôr uma roupa, eu vou sair. E aí, Espírito Santo, tá tudo certo? Sabe, o povo acha que é bobeira, que a gente espiritualiza tudo. Mas tudo é espiritual. Mas que bom, né?
Porque, assim, viu o videozinho? Eu até postei ontem, achei a coisa mais linda. Tá viralizado do menininho, nenezinho de fralda. Sim, Bom eu vi. dia, Deus! E aí a mãe fala, com quem que você tá brincando? Com Deus! Mamãe, vem brincar. Deixa de fazer essa coisa inútil. Uma criancinha. Deixa de fazer essa coisa inútil que você tá fazendo e vem aqui brincar comigo e com Deus. Meu, e aí a gente vai lá na Bíblia que fala que a gente tem que ter o coração, né, como de uma criança. Sim. E aí, quando você fala isso da chave, qual que é o sentimento que você tem depois que você viu que o Espírito Santo te ajudou? Você não se sente uma criança, tipo, que o papai te põe no colo? E aí você fica muito feliz. Eu tenho essa sensação quando acontece essas coisas de resposta do Espírito Santo para mim. E aí é quando eu falo, Deus, o Senhor é muito lindo. Às vezes eu chamo Deus até de você, porque às vezes eu me sinto tão íntima dele. Ontem, a hora que estava tudo desmoronando aqui e para algumas pessoas falam assim, estava desmoronando porque um som do podcast não estava funcionando. Sim, porque foi aquilo que eu falei, esse podcast é do Senhor, então eu quero que seja tudo perfeito para Ele. Aí tem um lance também, depois que eu quero perguntar, que eu falei uma coisa ontem sobre perfeccionismo, que eu não sei se eu falei certo, mas eu quero saber. Mas ontem, a hora que tudo estava desmoronando, eu abri a Bíblia aqui... E eu faço alguns planos. E eu tenho um plano que eu faço aqui de ansiedade. Porque eu sou muito ansiosa, aí eu baixei esse plano aqui. Eu falei, Senhor, eu tô ansiosa, a coisa não tá dando certo, eu vou vir aqui nesse devocional, na palavra que era para eu ler agora, e o Senhor fala comigo. Aí, a hora que eu abri, aí veio assim, use esse dia para ler e refletir. Eu falei, pronto, Deus já tá pedindo, né, para eu refletir. Aí fui para a próxima página. Olha isso. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Na hora que estava o auê todo, eu falei, Deus... Aí foi a hora que eu falei, Deus, então é isso? Então, Senhor, esse podcast é seu. Eu tenho que pedir certinho o que eu quero. Então, faz esse som funcionar. Esse som precisa funcionar. Faz esse homem entrar num YouTube, num canal de alguém que explica, né? Que foi o que aconteceu, mas faz esse som funcionar. Então, eu pedi e já confiei que esse som ia funcionar. E o som funcionou. Exato. Então, a partir do momento que você sabe que algo é de Deus, que foi Ele que colocou no seu coração, você tem que entrar em concordância com aquilo que está no céu. Esse podcast é de Deus. Ele colocou no meu coração. Então, nos céus, já é uma realidade. Todos os episódios que você ainda vai gravar, certo? Então, quando você entra em concordância com os céus, independente das circunstâncias contrárias, você se posiciona com fé, com as suas declarações, e não simplesmente está dando errado. Desse jeito não vai dar certo. Não vai funcionar. A gente tem essa tendência, não é? Não, em nome de Jesus, vai funcionar. É de Deus, Ele que colocou isso no meu coração. Então, em nome de Jesus, eu dou uma ordem para que dê certo isso agora. Foi exatamente o seu posicionamento. A partir do momento que você entrou em concordância, isso aqui é do Senhor, então vai acontecer. Foi o que aconteceu. Aí agora eu vou constranger o Rafael. Aí eu tinha falado para ele assim no começo, Rafael, você tem que orar. Ele falou assim, ele fingiu que não escutou a cara dele de sono. Aí depois... Foi antes do último teste que deu certo. Eu falei, tem até gravado, mas é só nossa essa gravação. Porque tava fazendo um teste e tava gravando. Eu falei assim, Rafael, você tem que orar. E o Rafael não gosta, assim, de orar alto. Aí ele falou assim, eu não sei orar, você sabe que eu não gosto de orar alto. Nananana. Aí eu falei, tá bom, né? Não quer orar, não quer. Aí fiquei quieta. Aí, de repente, ele começou a orar no microfone. Fez uma oração linda. E aí o negócio funcionou. O que você tem para falar sobre esse momento? Eu quero saber. Você faz parte desse podcast. Por que você orou? Por que você orou? Você falou que não ia orar e aí depois você orou. Eu quero saber agora ao vivo aqui para mostrar pro povo. Por que você orou se você não gosta de orar alto e você orou alto? Tá certo. Você não vai se pronunciar. Tá procurando. Ele tá orando. Tô orando, tá? Estamos preparando aqui para poder falar. Por que você orou? Se você falou que não ia orar? Porque sim. Porque sim. E deu certo, né? Deu certo. Toda honra e glória pro Senhor. Ó, até o homem que não ora tá orando. Mas, ó, tem Deus é lindo. Um texto que
é aquilo, né? A gente já conhece, mas tem um dia que você lê que parece que ele salta aos olhos, né? E desde então fala muito comigo. Tem uma palavra que diz assim, que Jesus não nos considera mais como servos, mas agora como amigos, porque não se faz confidências aos servos. Eu achei muito forte isso, porque é a forma como ele nos considera, e às vezes nós nos colocamos como servos só, quando na verdade ele nos considera como amigos, porque ele quer falar conosco. Ele quer fazer até confidências, mas depende do quanto a gente mergulha. Eu estou sentindo muito forte no meu coração agora, e eu sei que vem de Deus, vem do Espírito Santo, porque semana passada eu vim com uma abordagem do pecado. Deus, ele sabe de todas as coisas. Eu fico assim, impactada quando eu sinto isso no meu coração, e eu sei que vem dele. E não deu certo. Aí, né, a gente teve um momento lindo aqui, que foi incrível, mas Deus está falando agora no meu coração. Filha, não é sobre o pecado, é o contrário. É você apresentar Jesus, é você mostrar quão lindo é a relação com ele, que o pecado, tipo, isso, é tão insignificante. Para que você vai ficar martelando em cima do pecado se o pecado não é o foco? Jesus é o foco. Pode. Porque quando você foca no pecado, você vai acabar com a cabeça naquilo, acaba não conseguindo sair. Mas se você focar em Jesus e no amor dele, o pecado A some. gente gravou 1 hora. Vocês conseguiram ver a diferença do que levou a conversa de hoje para o que levou a conversa do que não foi pro ar, que não deu certo? Totalmente diferente. Então, assim, eu creio que Deus, ele tá me tratando e ele tá mudando a minha visão. E muitas coisas que eu estava abordando no que não deu certo eram coisas que ainda estavam meio ríspidas no meu coração. Em uma semana, com o que eu li na Bíblia, com o que eu orei, com o que eu assisti, Deus me convenceu, e agora ele trouxe isso muito forte no meu coração. Não está escrito em lugar nenhum que não é sobre o pecado. É sobre Jesus. É sobre ele. Porque quando você conhece Jesus, quando você entende o seu propósito de vida, você não quer pecar. Porque você não quer desagradar a ele. Você quer estar, tipo, conectado 24. Olha que lindo. Nossa, estou muito emocionada agora, sério mesmo. Você quer estar 24 horas conectada com ele. Você quer dormir e sonhar com ele. Você quer acordar igual aquela criancinha. Bom dia, Deus. Boa tarde, Deus. Boa noite, Deus. Às vezes uma oração pode ser só isso. Bom dia, Deus. E às vezes a gente acorda reclamando, né? Ai, que saco, cedo, preguiça. Ai, cocô de cachorro, xixi, né? Filho vai levar para a escola, quem tem filho. E Deus só queria que você acordasse, olhasse para o céu e falasse, bom dia, Deus, né? Então, acho e aí não tem forma, né? Não tem o jeito correto. Na verdade, é você e Deus. Cada um na sua personalidade, cada um do seu jeito. Na sua naturalidade. Ele te ensinando, né? Ele te conduzindo. Porque olha o que ele tá fazendo comigo agora. Ele tá mudando o meu foco. Ele não precisou de ninguém para me falar isso. Ele mesmo me falou. Ele mesmo pode acessar o meu coração, a minha mente, os meus pensamentos e falar, né? Através da minha vida. E eu venho pedindo muito a isso, porque se ele me deu um podcast para falar em nome dele, para ser uma pessoa que vai convidar pessoas que inspiram também essa vida com Jesus, eu tenho que crescer nessa sabedoria também. Porque, querendo ou não, eu sou a pessoa que estou conduzindo o programa. E quando foi... Eu lembro muito de quando Moisés fala, mas eu não consigo falar, né? Eu não sei falar. Quando eu senti no meu coração que o Inspire era para inspirar o amor de Jesus e trazer a palavra de Jesus, a primeira coisa que eu pensei é, mas, Senhor, eu nem sei da sua palavra. Tipo, eu nem sei versículo, não sei desse versículo decorado, não sei na onde que tá nada, sabe? Então, no primeiro momento, eu pensei que eu talvez não conseguiria fazer esse programa, porque como que eu vou falar da palavra de Deus se eu nunca estudei a palavra de Deus? Se eu nunca fiz um curso, um negócio, sabe? De teologia ou de entender... Mas não precisa disso. É óbvio, né, que se você quiser se aprofundar e estudar, ter mais conhecimento, melhor ainda. Mas Deus está me mostrando que o fato de eu estar aberta, o fato
de eu me entregar, ele vai conduzir e ele vai trazer o que ele quer falar ao meu coração. Eu acho que é isso. Testemunho acima de tudo também. É o que fala muito, é o testemunho. E o que as pessoas enxergam que você está vivendo. Eu acredito que Deus vai te dar muitas oportunidades de experiências para que você simplesmente compartilhe aqui. Né? O que aconteceu semana passada é inexplicável. Inexplicável. Né? Tava tudo ok, Nossa, tudo correto e de repente parou tudo. Então são experiências, oportunidades que Deus vai te dando no decorrer dessa jornada. A Bíblia fala que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando nós nos propomos a testemunhar aquilo que Jesus faz em nossas vidas, é gerado ambientes favoráveis para que o sobrenatural de Deus aconteça. Para que as pessoas que estão assistindo também tenham suas próprias experiências com Ele. Também gere testemunhos na vida de outras pessoas. Então, esse é o propósito. É que você se inspirar a partir do amor de Jesus, para que as pessoas se inspirem na sua jornada com Jesus, para que elas tenham um anseio, tenham a fé fortalecida para buscar as suas próprias experiências, sua própria jornada com Ele. Então, as coisas que forem acontecendo, vou aproveitar aqui já dar uma direção. Ah, sim, eu quero, recebo. Não questione, de verdade. Às vezes a gente se coloca diante de Deus, mas por que eu estou vivendo isso? Por que o Senhor está permitindo isso? Talvez o questionamento correto seria, Deus, o que o Senhor quer me ensinar a partir disso? Eu acho que essa é a beleza da vida com Cristo. Ele sempre está nos ensinando. A Bíblia fala que nós somos aperfeiçoados de glória em glória. Todos os dias Deus quer te fazer crescer. Todos os dias Ele quer moldar o seu caráter. Todos os dias Ele quer te trazer mais para perto dEle. Todos os dias. Então, esse vídeo que você citou do menininho, o que mais me marcou no vídeo foi o momento que ele fala para a mãe, para de fazer essa coisa inútil e vem brincar com Deus. É muito pequeno para falar um negócio desse. Não parece que é Deus falando. É muito poderoso, exatamente isso. Né? Quando a gente se coloca num lugar de insatisfação, de murmuração, são coisas inúteis. Né? Por que a gente não vai, então, diante de Deus e comece a profetizar, comece a declarar, Deus, eu me apodero das tuas promessas, esse podcast é teu, sabe? Então, é exatamente esse o princípio. Para pensar, tudo que não tem Deus é inútil, né? Exato. É perca de tempo, é você paralisar o seu processo, é você retroceder, ao invés de você continuar avançando. A Bíblia fala que os planos de Deus que Deus tem para nós são planos de bênção para gerar em nós esperança e um futuro. Então, a vontade de Deus para mim e para você é sempre avançarmos. Quando você fica perdendo tempo com as coisas inúteis... Você fica parada. Exato, você paralisa. E quando você olha para trás também com pesar, poxa, mas era assim. Mas era... Se fosse... Você também paralisa o seu futuro. Então, é essa a essência, a caminhada com Cristo. É você continuar avançando, de você confiar no amor dEle, no caráter dEle, de você entender que não é você, é Ele a partir de você, mas que você precisa tomar a decisão de entregar o seu coração para Ele. E ponto final. E aí, quando as pessoas falarem, é tudo Deus? Sim. É tudo Deus. Sim. Porque se não for tudo Deus, o que vai ser? Inútil, né? Exato. Então, a gente chega a essa conclusão. Eu quero ler isso aqui tudo, ó. Anotei por anotar, mas esse aqui eu quero ler, porque eu acho lindo. Que fala para deixar o Espírito Santo guiar os seus passos. Salmo 32, 8, 10. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedeça. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. É essencial a interação com o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu acho que a gente fecha com esse versículo, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Que a gente falou um pouco do pecado, mas aí veio muito forte ao meu coração que não é sobre o pecado, é sobre Jesus. Só que eu acho que você dar esse acesso ao Espírito Santo para te conduzir mesmo, né? Saber, você sentir de alguma forma que o que você está fazendo às vezes não é certo, para Deus te direcionar.
é o que eu acho que fecha tudo que a gente está falando, que é tudo sobre ele, é Deus. Porque se não for Deus, se não for o Espírito Santo na nossa vida, na maioria das vezes vai dar tudo errado, vai ficar paralisado. Eu acho que resume tudo que a gente falou. É isso que você falou, que o Senhor mostrou para você, é tudo, é a chave. É exatamente isso. É colocar o foco no lugar certo e na pessoa de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo. Ele deve ser o centro da nossa vida. Ele é quem vive por nós, né? Nós temos que, às vezes, parar de tomar as nossas próprias decisões e pedir para que Ele nos oriente nas decisões dele, né? E tirar de tudo que nós conversamos, né? Que nós falamos de tirar a religiosidade tem a ver com isso, é focar em Jesus. Esses tempos atrás eu tive um caso, mais ou menos de tudo isso que nós estamos falando aqui, uma pessoa que estava num vício e ela abriu o coração, chorou, falou, e eu senti muita sinceridade, falou, eu não quero mais isso. Ela tem uma vida na igreja já há algum tempo. Só que ela foi sincera e ela abriu o coração. Falou, a minha dificuldade é justamente porque eu vejo as pessoas apontando, porque eu vejo fulano falando isso, porque eu vejo fulano falando aquilo. E ela falou, olha só, ela demorou para vir falar comigo porque tem medo daquilo que um líder espiritual vai falar, de uma punição. De repente você tem que sair daqui, não pode mais fazer parte daquilo, não pode mais estar ali. E a primeira coisa que eu falei para ela foi o seguinte, falei, olha, esquece tudo isso, apaga, né? Vamos recomeçar algo aqui, vamos deixar leve o negócio, porque com Deus é leve. Jesus fala, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então eu falei, esquece tudo isso e vamos fazer um restart, vamos recomeçar algo, um entendimento novo. Deus não está preocupado em te punir e eu creio que você já é liberto disso. Então agora é só você esquecer as acusações e viver uma leveza e deixa Deus fluir, né, falar com você. A afeição da pessoa do começo da conversa comigo no final era outra. Porque chegou chorando com peso, com medo, com culpa e no final da conversa saiu já sorrindo, ainda chorando, mas agora um choro de alegria, de leveza. Tipo assim, não esperava que ia para esse rumo, né? Essa conversa. E agora é só tocar o barco, já tá livre. Então, e aí às vezes a gente deixa, né, de amar alguém e julga alguém, porque se alguém comete talvez um pecado que aos nossos olhos é inadmissível, e a gente também peca, e pecado é pecado. É aquele negócio dos que fala, tem na Bíblia isso do cisco no olho do outro, se tem uma trave no seu, uma coisa assim, né? Olha, eu tô já começando, gente, tô ficando bom aí. Daqui a pouco eu vou falar tudo aqui, ó, tô estudando. É isso aí. A gente julga muito o outro às vezes, ao invés de estender a mão com amor, falar, você é capaz. Eu também já errei, eu também tive um passado, só que hoje eu tô aqui, né, servindo a Jesus e eu tenho uma vida... É que, sabe o que acontece muitas vezes, Nath? A gente quer se posicionar como advogada de Deus. Mas a gente esquece que ele é o justo juiz. Entende? Então, a gente quer agir conforme a nosso senso de justiça, muitas vezes. Porque é do ser humano isso também, né? Sim. A gente tem isso. Isso é certo, isso é errado. Não gosto dessa pessoa porque ela faz isso. Gosto dessa porque ela é assim, né? Mas a Bíblia fala, não julgue para que você não seja julgado. A partir do momento que você se posiciona em julgamento, você também vai receber julgamento. Então, assim, é a questão de confiar, mais uma vez, no caráter de Deus. Se ele é um justo juiz, eu vou entregar nas mãos dele. Eu não vou tentar fazer a minha própria justiça, eu não vou querer apontar o meu dedo, porque Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Então, eu vou confiar, eu vou decidir confiar no amor dele por mim. Né? Muitas vezes as pessoas se colocam assim nessa posição de julgamento quando são afetadas, né? Alguém faz alguma coisa, então eu quero ser aqui justa.
Então, isso foi uma coisa que eu precisei aprender muito na minha caminhada cristã. Eu tenho muita dificuldade com injustiça. Pessoas que eu, não comigo, mas até situações com outras pessoas, eu fico assim muito indignada. Então, Deus, ele me tratou muito nisso. De confiar na justiça dele. De entender que ele é justo, ele é juiz, ele está vendo. Eu não preciso querer Deus, mais nada. Porque é aquilo que falou, Deus conhece o seu coração. Então, se ele sabe o seu coração e alguém faz um mal para você, ou você vê uma outra situação de alguém que você gosta, né, passando por um mal, se Deus é justo, ele vai fazer justiça. Hoje eu vivo uma justiça de Deus na minha vida, confirmada, que um dia eu tenho certeza que eu vou dar testemunho disso, ainda não posso, mas hoje eu vivo uma justiça de Deus. E eu e o Rafael passamos por uma situação que eu vou só relembrar, porque eu falei isso para ele nessa situação, que a gente foi processado por uma pessoa, por calúnia, difamação, e ele ficou muito preocupado, porque o Rafael, ele tem muita... ele gosta desse negócio da integridade, né? O Rafael, ele é muito certo. Ele não gosta, tipo assim, que fala uma coisa dele que não é verdade. Ele tem isso. Eu não tenho tanto, assim. Eu falo assim, se a pessoa quer falar, que fale. Deus conhece meu coração, é Deus que me define. Mas o Rafael, ele tem muito esse posicionamento. Tipo, não vai falar ou não vai, por exemplo, como que fala? Que a gente foi processado por uma coisa que eu não fiz. Aí a gente teve que fazer coisas da vida aqui natural, né? Advogado, nananã, porque tem que ter. Só que eu falei pra ele, eu falei assim, eu lembro como se fosse hoje, ó, que a minha memória é péssima, mas para algumas coisas ela é muito boa. Eu falei pra ele, Rafael, esse processo, ele já tá ganho. E ele é nosso. Porque Deus conhece o nosso coração e ele conhece o coração dessa outra pessoa. E Deus sabe que em nenhum momento a forma como a gente agiu foi para machucar outra pessoa ou foi para expor outra pessoa. Foi simplesmente para desabafar, foi para se apresentar de uma forma do que a gente estava vivendo no momento. Talvez não fomos tão sábios na colocação, mas Deus conhece o nosso coração. Então, tem que ter advogado, tem que ter dor de cabeça, tem que ter esse tempo, né? Mas você pode ter certeza que no final a vitória é nossa, porque Deus conhece o nosso coração. Não te falei, Rafael, isso? E o que aconteceu? Ganhamos. E foram 2 anos na justiça, porque a pessoa perdia, recorria. Perdia, recorria. Ela recorreu até, tipo assim, o que não dava mais. E todas as vezes que ela perdia, só vinha confirmação no meu coração. Deus conhece o nosso coração. E existia a possibilidade da gente processar ela pelo que ela tinha feito. Mas não fizemos. Não, porque se todo momento Deus honrou, né? Deus, ele para aquele juiz, foi até bizarro, né? Porque teve uma hora que o juiz, tipo assim, tirou uma com a pessoa, tipo, já tá passando do limite, já não deu, quero, né? Mais nem ler isso aqui, que já tá virando palhaçada, sabe? Meu Deus, honrou. Toda honra e glória para ele. Eu já tinha isso no meu coração, essa certeza de que a gente ia vencer e que não era só pela lei do homem, era pela lei de Deus, porque eu e o Rafael, a gente realmente... Eu tenho um coração bondoso, eu não sou uma pessoa má. E ele é muito mais bondoso do que eu. Se for pôr numa balança, eu sei que meu marido é mais bondoso do que eu. E aí a pessoa estava acusando a gente de uma coisa que era mentira, que não era verdade. Falei, então Deus vai honrar a gente. E foi dito e feito. Tem um texto que eu amo, que fez parte desse meu processo que eu citei, que ficou guardado no meu coração, tá me vindo agora a memória, que é Romanos 8:33, Deus dizendo, olha, quem é capaz de acusar os escolhidos de Deus se sou eu quem os justifica? E muitas vezes, diante de uma injustiça, a gente quer defender o nosso lado, né? A gente quer argumentar, a gente quer debater. Não, muitas vezes é só se calar e esperar pela justiça dele e crer que ele é um justo juiz, né? Então, eu acho que esse texto, ele faz parte da minha vida até hoje, assim, de uma forma muito constante, porque a gente sofre também injustiças, né? Pessoas que se levantam, enfim. Então, acho que é bem isso. E não vai parar por aí, né? Conforme você se posiciona diante de Deus, Nath, você se torna uma árvore frutífera. E a árvore frutífera, leva pedrada.
né? Então, a partir disso, das experiências que você já teve, traga já para um crescimento, de uma maturidade espiritual, para as próximas que virão, né? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Né? Então, se nem Jesus agradou todo mundo, a gente também não vai agradar e está tudo certo. Cada um tem a sua opinião, cada um vai ter a sua visão sobre um assunto específico, sobre uma situação específica. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ninguém tem, não pode, nem pode ser, a verdadeira, né? Sou a verdade. Tipo, Deus é a verdade, né? Não é eu lembro até no início da minha caminhada, quando eu fui trabalhar na igreja em 2010, eu fui trabalhar como publicitária na igreja, que a gente começou esse ministério na época. Eu lembro até hoje uma experiência que eu tive, que o bispo me ensinou algo que foi um destravar na minha vida. Eu tive uma experiência muito ruim com uma pessoa da igreja na época, hoje não faz mais parte. Era uma pessoa que eu cresci admirando. Como eu nasci nessa igreja, nós dois nascemos, então eu conhecia todo mundo. Era uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, há muitos anos. Eu era amiga das filhas dele. Eu tive uma experiência muito negativa com essa pessoa que me maltratou. Foi uma situação de injustiça. Eu lembro que eu cheguei na sala do bispo e eu falei assim, bispo, eu não consigo mais trabalhar na igreja. Eu estou aqui para pedir minha demissão. Ele olhou pra minha cara e deu risada. Eu disse, não, você não vai. Eu falei, não, bispo, o senhor não está entendendo, não está dando certo. Ele falou assim, não, eu sei por que você está aqui. Daquele jeito você conhece, né? Eu sei por que você está aqui. Aí eu contei para ele a situação, ele deu risada, falou assim, eu vou te dar uma dica prática, que eu acho que vai ser fácil de você entender. Ele falou assim, você precisa ser mais casca grossa. Eu falei assim, como assim, bispo? Eu vou maltratar as pessoas? Imagina, tem respeito e tal. Não, você não está entendendo. Ele falou assim, quando você é casca grossa, nada te afeta. Você está sendo muito esponja. Você está absorvendo muito. O que ele falou para você, o que ele fez tem a ver com ele, não tem a ver com você. E aquilo foi um choque, assim, de realidade. Eu falei assim, é verdade, eu preciso tomar a decisão. Quem me chamou? Foi Deus ou foi homens? De quem que eu tenho que ter aprovação? De Deus ou de homens? É aí que tem que virar a chave, de você não olhar na horizontal para as pessoas, mas você olhar na vertical. Para Deus. De você entender que o justo juiz está de olho em todas as coisas, que é Ele quem te justifica. Então, eu não preciso, sabe, tentar me justificar, provar nada para ninguém. Exatamente, eu preciso ser quem Ele quer que eu seja. Né? Eu preciso manter o meu coração em fidelidade a Ele, sabe? Manter meu coração pertinho do coração dele. É aquilo que a gente falou, na dúvida faz. Lembra que a gente falou em off? Sim. Ai, mas eu não sei se é Deus que está falando comigo, mas é uma coisa boa, né? Não é uma coisa ruim. Na dúvida obedeça, faça, porque se não for de Deus, você está fazendo uma coisa boa. E se for de Deus, você está vivendo o seu propósito. Então, assim, é muito simples, né? Muito simples. E mesmo se em algum momento você se equivocar, seja humilde. Cresça em humildade, reconheça. Isso é uma base que eu ensino muito sobre o profético, né? A gente tem muitos treinamentos e aí eu falo, olha, se arrisque, tenha oportunidade, abrace as oportunidades. Deus disse, olha, não sacrifique, mas você tem que priorizar, sempre obedecer aquilo que Ele te dá como oportunidade. Então, as pessoas falam, mas se eu errar e se eu fizer qualquer coisa... Cresça em humildade. Exatamente. Reconheça. Olha, desculpa, eu me equivoquei aqui, entendi errado. É também saber que errou e saber pedir perdão, né? Sim. Então, se é uma coisa boa, primeiro filtro, ok, está de acordo com o que a Bíblia diz, está de acordo com o caráter de Deus sobre mim, sobre a pessoa, então eu vou obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar as oportunidades. Você pode ter a escolha de dizer, não, Deus, eu não quero. E Ele vai te respeitar e vai passar para o próximo. Exatamente. A gente que perde, na verdade. Né? Que fica lá, às vezes, paralisado no mesmo lugar há alguns anos, para depois avançar, né? Exato. Mas eu quero, para a gente finalizar, porque eu sei também que vocês têm compromisso, né? E já vai estar dando uma fominha também. Eu acho que a gente falou, basicamente, tudo que a gente poderia falar. A gente pode ter mais encontros, porque você já pode ficar preparado. Porque se Deus falar, chama de novo, eu vou chamar, hein? Estamos à disposição. Mas queria que vocês deixassem, assim, uma palavra para quem está assistindo, se quiserem divulgar redes sociais de vocês, né? Porque eu creio que vai chegar para as pessoas certas, né? Deus vai fazer com que as pessoas certas assistam esse episódio. Então, o que vier no coração de vocês para encerrar, mesmo que não for do tema,
sintam-se à vontade para falar o que vocês quiserem. Eu queria, na verdade, deixar um convite, posso? Claro. Esse mês nós vamos ter o nosso Alto de Páscoa. E a gente falou muito sobre conhecer Jesus, não é? De conhecer o amor dele por nós. Eu acho que o que mais representa o amor dele por nós é a cruz de Cristo. Conforme eu entendo o significado, a profundidade desse amor revelado através do sacrifício de Jesus, eu não vou ter dúvidas. E lá a gente trabalha justamente essa verdade. São várias apresentações durante uma semana completa, né, que talvez algumas pessoas aqui possam ter a oportunidade de assistir. O Fabrício pode falar como conseguir o convite. De repente pode disponibilizar alguns para você sortear aqui no seu Instagram. A gente pode... Verdade. Mas eu acho que é uma boa oportunidade para conhecer o amor dele. Você acredita que eu nunca fui? Não acredito? Não acredito. Não acredito. É a 11ª edição esse ano. Nunca fui, sei que é famoso. Já estava na igreja antes da pandemia, não consegui. Então você é a nossa convidada, primeira fileira para assistir esse ano, em nome de Jesus, hein? Rafael, você também Rafael, vai, você vai, Rafael. Você vai, Rafael, só vou se o Rafael for. Lógico que eu vou. Aê! O que eu não faço? Eu faço Vamos tudo... explicar, porque tem gente que não sabe, né? Que é um teatro, né? Sobre a vida de Jesus. Explica, ele que é o pastor. diretor vai saber explicar melhor. Porque o povo até fala assim, mas o que é isso, né? Que eles estão falando? É um musical de Páscoa. Na verdade, toda a igreja tem um musical. A nossa já tinha, mas teve um momento que a gente virou uma chave, né? Através do bispo também. Falou, olha, nós precisamos fazer esse musical, mas voltado para a cidade. Então, a gente começou a mudar a questão da nossa preparação, né? De todo o cenário, tudo que a gente faz ali, a gente colocou numa proporção maior, porque a partir dali, o nosso objetivo era alcançar as pessoas realmente de fora, porque normalmente, antigamente fazia muito para os de dentro, né? Só uma apresentação. E, na verdade, nosso objetivo era realmente ganhar a cidade para Jesus através das artes, né? Porque lá tem música, teatro, dança e várias atrações. Então, a gente começou desde 2012. Então, nós estamos na 11ª edição, porque um outro pulou ali na época da pandemia, né? E estamos na 11ª edição. O tema desse ano é a colheita. Então, começamos os ensaios desde janeiro. Ontem, inclusive, já foi um primeiro que a gente começou a juntar as peças ali. Daqui a pouquinho tem outro também. Então, tem sido assim, eu demais. sei que assim, esgota ingresso, né? É. O povo tipo, Exatamente. não perde, isso eu já sei. Chega nos últimos dias, o pessoal tá meio desesperado, porque não tem mais. E hoje entrou, inclusive, na agenda oficial da nossa cidade. Né? Que legal. Calendário. Então, Deus tem sido muito bom, assim, porque realmente tem dado muitos frutos, né? Então, não pode perder mesmo, não. E como Tem que tá faz para conseguir o ingresso, pastor? Troca por 1 quilo de alimento lá no Araçatuba Shopping. Dessa vez, nós estamos numa loja lá perto da praça de alimentação, no andar de cima. Então, é só levar 1 quilo de alimento. Isso. Tem direito a quantos convites? Cada pessoa pode trocar até 5. A gente coloca um limite para não levar muitos, né? Cada Se por um- convite é 1 quilo. 1 quilo. É. Então, Isso. se são 5, tem que levar 5 5 quilos de quilos, alimento. exato. Ok. Se por um acaso alguém de outra cidade, igreja, quer ir mais pessoas, vai em caravana, aí ao invés de ir lá no shopping, entrar em contato com a secretaria da igreja, porque aí ela faz a reserva maior, quando for de caravanas, assim, né? Ó, então, o povo da região aí pode montar Isso. caravana para vir assistir a colheita. Mas isso aí, assim, nós começamos a troca segunda-feira agora, e assim, já tá... Nossa, e eu tô aqui Morrendo, né? moscando, nem fui ainda. Mas é importante frisar que o nosso convite ele é direcionado para um dia específico, tá? Eu não posso pegar o dia da terça-feira E no outro dia, na sexta. não, tem né? o dia e o horário exatamente, certo. tem o dia correto. Então, vai acontecer de terça a sábado. Aham. É de 26 a 30 de março agora. E todos os dias às 20 horas. Mas na sexta e no sábado, que é o feriado, Que né, é da Páscoa Páscoa, mesmo. e no sábado, tem uma apresentação a mais às 17. Ah, ok. Então, Sexta na e sexta e no sábado são duas São apresentações. duas. Legal. Isso. Tá. Depois eu já vou me programar para ver que dia que a gente vai. A gente tem também um Instagram, que a pessoa pode pegar as informações. Eu vou fazer um corte depois desse pedaço. Eu vou postar no meu Instagram. Eu coloco vocês dois como collab pra gente legal. Ótimo. dar uma motivada no Demorou. pessoal também
da minha rede social. E aproveitando o convite, eu já fiz minha inscrição. Fala do Empoderadas, que eu acho que também é legal, né, a gente falar. Eu já garanti, isso eu já estou garantida. Com certeza. Nós vamos ter a nossa conferência, na verdade, é anual, né? Nós temos todos os anos a conferência de mulheres. É um tempo só nosso. Que eu também não fui nunca, tá? É o meu primeiro. Meu Deus, esse ano vai ser esse ano eu tô falando que esse ano eu vim com tudo. 2024 vai ser o começo da minha história. Tá bem. E nós vamos ter agora em maio. Você pode fazer a inscrição também através do nosso site. Depois a gente pode colocar aqui certinho a data, tudo. E vai ser um tempo, assim, muito incrível. Sempre, todos os anos, é um tempo muito inspirador para nós mulheres. Ali a gente consegue ter uma comunhão entre nós, a gente consegue também ser inspiradas por testemunhos de outras mulheres. Nós temos convidadas incríveis esse ano, que vai ser muito especial. Se você puder participar, chama todas as suas amigas e participe com a gente. É muito legal. Mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa, pastor, para finalizar? Eu quero só declarar que realmente esse podcast vai atingir o propósito dele. Amém. Né? Você tem falado muito sobre isso, né? Do propósito, da inspiração. Então, realmente fazer uma declaração profética de que, de fato, essa gravação ela é consagrada ao Senhor, vai alcançar o coração das pessoas que precisam ouvir, deixar aberto também para as pessoas que assistirem e quiserem entrar em contato, tirar alguma dúvida, para nos procurar você, procurar a gente, porque estamos à disposição para caminhar pelo reino de Jesus, e o nosso coração está aberto para isso, né? Para poder receber a todos aí e caminhar em unidade. Amém. Pastora? Queria agradecer mais uma vez o privilégio, o convite de estar aqui. Dizer que... Uma dupla honra, né? Foi 2 vezes. Dupla honra, olha isso. Para nós também. Nós teremos os únicos convidados, assim, em seguida. Eu tenho certeza, já foi especial. E dizer, assim, que aquilo que Jesus ele tem feito na sua vida, Nath, é apenas o começo. Né? A Bíblia fala que ele é uma fonte inesgotável de amor. Aquilo que está em nós, habita em nós, ele tem muito mais a liberar sobre as nossas vidas. Então, que não só seja um momento de compartilhar, mas seja um momento de você se inspirar a viver muito mais. Né? Então, que seja um tempo assim e olhar para a vida de Jesus e aquilo que ele tem de amor por nós, de fato é inspiração. Todos os nossos dias, independente dos dias serem bons ou maus. Quando eu acordo pela manhã, eu entendo que o amor dele está sobre mim, então eu preciso me manter tranquila, me manter em paz, me manter segura, porque esse amor é que move o meu coração. Então, eu quero, da mesma forma, profetizar que esse é um momento muito oportuno para que as pessoas conheçam Jesus através da sua vida. Amém. A Bíblia fala que nós, os filhos de Deus, nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Né? Isso é uma frase até famosa do pastor Bill Johnson, mas a Bíblia fala que a criação aguarda com grandes expectativas que os filhos de Deus se pronunciem. Né? Então, imagina que nós nos prontificamos a anunciar ao mundo que existe um Deus de amor, um Deus fiel. Pessoas têm um encontro real com Ele, pessoas têm vidas transformadas, porque na medida que eu tenho um encontro com Ele, é impossível permanecer a mesma. Né? Então, que seja esse um tempo, não só para a vida de vocês, você, o Rafa, mas todas as pessoas que estiver aqui acompanhando esse podcast, que sejam inspiradas, que tenham um encontro, que sejam transformadas para que possam... Inspirem outras pessoas. Exatamente. Possa inspirar e promover também encontros com Deus. Eu quero agradecer, né, por as 2 vezes, né? Deus já sabia de todas as coisas, por isso que eu falo que é do Senhor e eu quero realmente fazer da maneira com que Ele está me conduzindo. Então, hoje, no banho, antes de vir para cá, o Espírito Santo já falou comigo sobre os próximos convidados. Eu já senti, já vou começar a preparar, porque eu venho mesmo nessa sede de sempre, até no banho, a hora que eu estava me preparando para vir aqui com vocês, eu estava já, né, ali meditando, orando em pensamento, e a hora que eu saí do banho, veio muito ao meu coração as próximas pessoas e o que Deus quer fazer aqui no próximo episódio. Então, assim, agradecer vocês por inspirarem tanto, né? Por serem fontes de inspiração do amor de Jesus,
Não conheço vocês tão intimamente, conheço mais de púlpito, né? Com a pastora Esther, a minha maior proximidade foi no face a face. E eu sei que vocês são um casal abençoado. Então, muito obrigado por terem vindo aqui, por esse bate-papo. Quero agradecer também por ter um marido tão lindo, especial, generoso. Um grande intercessor. Que mesmo com sono, ele está aqui. Passou, senhor. Passou? Passou. Ele se doa demais. Eu tenho que deixar isso aqui registrado. Que ele é um marido, assim... Que foi aquilo que você falou, né? O propósito, quando é casal, não é de um, é dos dois. Os dois. E ele aceitou o propósito e ele está aqui, né? Comigo. Ontem a gente ficou aqui e eu falei para ele que as 2 horas que a gente ficou aqui já tinha um tratar de Deus, não só individual, mas também em casal. E eu acredito que Deus vai fazer cada vez mais na nossa vida como casal, porque agora a gente tem um outro podcast, quem sabe vocês não veem nesse outro, que é o podcast Pode Casar. Ontem a gente fez a gravação do piloto, só eu e ele, porque a gente também quer levar em um formato de vida real, de bate-papo, que o casamento é maravilhoso, né? Com certeza. Desmistificar isso, que o casamento também é um pesar, que a relação, quando você conhece a pessoa e quando Deus está no seu casamento, não tem como o casamento dar errado. É muito bom ser casado. E a gente tem muito isso no nosso coração, né? Arde muito isso, de às vezes pessoas que a gente convive ou passa pelas nossas vidas ou que já passou, falar do casamento de uma forma negativa. Por às vezes não ter entendimento, por às vezes não caminhar com o Senhor. Então, a gente ontem fez esse piloto que vai ao ar hoje. E queremos também trazer casais para conversar sobre casamento. Então, quem sabe, num futuro, vocês também nos dão a honra de um bate-papo sobre casamento. Amém. Porque eu sei que vocês são também um exemplo aí na área do casamento, do relacionamento, do amor, né, meu amor? Fala alguma coisa para finalizar. Alguma coisa para finalizar. Muito obrigado por vocês terem vindo mais uma vez. Obrigado pela paciência da última vez. Muito obrigado pela oração, que foi linda e maravilhosa naquele dia. Aquele dia existia um propósito, sim, que era para dar tudo errado, para que acontecesse algo sobrenatural. Então, a casa está sempre aberta, falei da última vez, só que agora funciona a casa. Então, casa... Outra vez acho que eu já assim, convidando elas para vir gravar aqui. Deu tudo errado. Então, um dia que vocês quiserem falar alguma coisa, uma discussão, ou trazer uma palavra para as redes sociais de vocês, ou então se quiserem fazer um podcast também, fiquem à vontade, as portas estão abertas sempre. Para todos que tragam algo a acrescentar, para todos que tragam felicidade e a palavra, né? Amém. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, porque eu amei. Curte, comenta, compartilha. A gente fala, porque né, quem trabalha com a rede social sabe que quanto mais vocês interagem, mais entrega tem. Deixa eu falar uma coisa. Fala. Curte, comenta, compartilha. Aí eu vou pedir diferente. Se você sentir no seu coração e se você acha que isso que foi comentado aqui vai acrescentar e vai trazer bênção na vida de alguém que está precisando, compartilhe, manda para ele, manda o link. Eu acho que é melhor do que a não, curtida. Mas é que você... Eu já cortei, eu cortei você? Mas eu cortei. Amém, nós estamos na mesma vibração, meu amor. Então tá. Exatamente isso, gente, que eu ia falar. Como é um podcast do Senhor, falando a palavra, né, de Deus, trazendo aqui o amor de Jesus, exatamente isso. Às vezes serve para você, mas às vezes a hora que você está assistindo, vem ao seu coração uma pessoa. Então não custa nada. Envia. Às vezes ela não vai assistir agora, mas ela pode assistir depois, né? Mas eu acho que também é uma forma de carinho quando você está assistindo alguma coisa que é importante para você, que melhora algo em você, você lembrar de alguém e mandar para esse alguém. Mas eu tenho certeza que vai chegar para todas as pessoas que Jesus quer falar o que foi falado aqui no dia de hoje. Então, até o próximo episódio. Obrigada a todos. Fui. Tchau. Beijo.